Graça e paz, queridos, eu sou o pastor Leonardo Freitas e quero compartilhar com vocês uma mensagem que está inserida no livro de Gênesis, primeiro livro do Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 4 e o versículo 5. E a epígrafe deste texto é a tentação de Eva e a queda do homem. E diz assim: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Queridos, eu quero colocar um tema nesta mensagem. E o tema é os traumas de uma infidelidade e o castigo da afronta. Os traumas de uma infidelidade e o castigo da afronta. Amados, desde o princípio, o objetivo de Satanás era ser igual a Deus. Por quê? Porque com toda a sua rebeldia, ele entendia que ele era uma criatura. A existência dele foi proveniente da vontade de Deus e ele entendia perfeitamente isso. E por entender isso, sabia que não havia a mínima possibilidade de ser maior do que o seu Criador. Então, por isso, a proposta de Satanás sempre foi ser igual a Deus. E no passar dos anos, ele vem tentando colocar no coração do homem o desejo de ser igual a Deus. O que eu acho uma coisa extremamente absurda. Por quê? Porque dentro do contexto de fidelidade, é um grande privilégio para mim me considerar menor do que aquele que me formou, do que aquele que me criou. Por quê? Porque eu não imagino o barro maior do que o olheiro, nem muito menos a criatura maior do que o Criador. Então, quando eu entendo que para mim é uma honra estar abaixo de Deus, ser menor que Deus, ser governado, direcionado, mandado por Deus, quando eu entendo isso, me causa uma alegria tremenda, porque eu me encaixo no Evangelho de João, quando ele diz: importa que eu diminua, para que ele cresça. Ou seja, a essência de uma vida vitoriosa está no reconhecimento de que Deus está acima, de que Deus tem todo o poder, de que Deus é maior. Então, amados, o que é que nós vemos aqui? No princípio, Deus criou o céu, Deus criou terra, ele disse: haja luz e houve luz, haja trevas e houve trevas. A Bíblia diz que no projeto inicial de Deus, o homem se encaixava no contexto da adoração. Então, o único motivo pelo qual Deus resolveu sonhar, projetar e criar a raça humana foi esse: para o adorar. Então, o homem foi criado para adorar a Deus. E nós percebemos que o homem tinha autoridade para mandar e desmandar, para fazer e desfazer. O homem tinha autoridade para botar nome em bicho, para botar nome em árvore, para botar nome em frutas. O homem tinha comunhão plena, perfeita. Adão e Eva tinham o que talvez homem nenhum posteriormente a este caso teve, que foi a comunhão na sua verdadeira essência. A Bíblia diz que Deus vinha ao encontro de Adão. Adão não precisava chamar a Deus. Deus tinha o dia, a hora e o lugar marcado para falar com Adão. Ou seja, a fidelidade de Deus para com o homem promovia uma comunhão esplêndida, uma intimidade indescritível. E vale a pena você tocar nessa comunhão? Vale a pena você tocar nessa intimidade? Macular essa fidelidade, uma vez que Deus te dá tantos benefícios de adorador? Queridos, Adão não precisava trabalhar para comer. Adão não precisava gastar sua matéria-prima, o seu corpo. Ele não envelhecia por causa do trabalho. Deus entregava: toma, meu filho, eu te criei, eu te dou mordomia.
eu te dou o que você quer, só pedir, teu pai está aqui, eu te amo, teu papai está aqui para fazer as tuas vontades. Ou seja, era uma vida perfeita. E agora o que é que acontece? A serpente se apresenta a Eva. Eu não quero aqui entrar no mérito teológico, em que algumas linhas dizem e outras não, que a serpente tinha ou que não tinha poder de decisão. Enfim, eu não quero entrar nesse mérito teológico, mas eu quero dizer que a serpente induziu a Eva, dizendo a Eva que o que Deus queria é que ela continuasse com a sua visão fechada. O que Satanás quis passar para Eva era uma visão de que Deus estava fazendo Eva e Adão de bonecos, de marionetes, quando na verdade Deus sempre velou pelo livre-arbítrio. Então o que é que nós vemos aqui? Nós vemos aqui Eva cedendo às tentações da serpente, trocando a sua fidelidade, a sua intimidade perfeita por um momento de prazer. Então, quando o homem decide trocar a sua fidelidade por um momento de prazer gerado pela desobediência, o que é que acontece? Traumas. Então, por causa da infidelidade, veio o trauma da dor. E olha o que Deus está dizendo em relação a Eva: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção, e com dores terás os seus filhos. Então Deus não criou a mulher com a proposta de ter dores. Muito pelo contrário, a mulher nasceu para ter prazer. A mulher nasceu para ser feliz. A proposta de Deus para Eva era felicidade e não dores. Mas por causa da quebra da aliança, da troca da fidelidade, por um momento de prazer, a casa caiu, tudo desabou. Aí eu te pergunto, vale a pena trocar fidelidade com Deus, quebrar aliança com Deus, por um momento de prazer? Porque a palavra momento já está dizendo, momento passa, mas fidelidade de Deus permanece. O mundo pode desabar na nossa cabeça, a fidelidade de Deus vai permanecer. Então o tema é os traumas da infidelidade. Qual foi o trauma da infidelidade de Eva? A dor. Aí Adão agora resolve praticar o mesmo erro. Adão agora resolve dizer para Deus que tudo aquilo ali estava acontecendo por causa da mulher que Deus havia dado para ele. Ou seja, covarde. Ele não quis assumir que a decisão de quebrar a fidelidade partiu dele. Ele não quis assumir que ele decidiu quebrar a aliança. É o que acontece com a gente. Às vezes estamos indo bem na presença do Senhor, praticando o nosso culto, nossa adoração, e por um momento de deslize a gente acaba saindo do foco e não admitimos que saímos, porque decidimos sair, porque fomos fracos, mas tentamos dizer que por causa de fulano, por causa de Bertano, tudo aquilo aconteceu. Adão tentou colocar a culpa em Eva, mas não colou, porque Deus havia deliberado sobre ele a máxima autoridade. Ainda que Eva tivesse pecado, desobedecido, quebrado a aliança, como assim ela o fez, se Adão permanecesse na posição de fidelidade, o rumo da humanidade seria outro, porque Deus não destruiria todo o seu projeto por causa de uma pessoa, quando na realidade a autoridade de decisão estava na vida de Adão. E se Adão não tivesse pecado, a humanidade não sofreria o que hoje sofre. Mas enfim, ele decidiu quebrar a aliança e provou, juntamente com a sua mulher, do que Deus disse que não era para provar. E olha o trauma de Adão. Versículo 19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes formado, porquanto és pó, e para o pó retornarás.
Você está entendendo? Você está entendendo? Não vale a pena ser infiel. Não vale a pena quebrar a aliança com Deus. Porque o homem tinha tudo de bom, inclusive a intimidade com Deus. O homem falava tete a tete com Deus. O homem não precisava pedir para Deus vir. Deus ia até o homem. Que coisa maravilhosa. Mas por causa de uma quebra de aliança, por causa de um prazer momentâneo, o homem bota tudo a perder e traz traumas irreversíveis para a sua vida e para toda a humanidade. Porque nós carregamos traumas que são reflexos do que Eva e Adão cometeu naquele tempo. Então, amados, o que nós temos aqui? O trauma da Eva, que é a dor. O que é que nós temos aqui? O trauma do Adão, que é ter que trabalhar forçado para ter uma boa qualidade de vida, e a morte. E o que, na verdade, se estende a todos nós por causa disso. Então, trauma da Eva, a dor. Trauma de Adão, trabalho duro e a morte física. Então não vale a pena desobedecer. Não vale a pena quebrar a aliança. Então nós vamos aqui para o terceiro item, que fala da serpente. Diz aqui: então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás, mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre rastejarás, e o pó da terra todos os dias comerás. Então, subentende-se que quando Deus castiga a serpente por causa da sua afronta, subentende-se que ela não precisava rastejar e não precisava comer pó. Até a serpente tinha uma boa qualidade de vida, até que resolveu afrontar a Deus e a sua criação. E dura coisa quando alguém afronta a Deus, querido. Então a Bíblia diz que por causa da afronta da serpente, ela também recebeu o seu castigo. E agora chegou a hora de Satanás. Por quê? Porque tudo isso aqui que está acontecendo é influência de Satanás. E aqui no capítulo 3, no versículo 15, olha o que Deus diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então essa palavra aqui é uma palavra profética, futurística, que retrata o nascimento de Jesus Cristo, sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para a remissão da humanidade. Então aqui, por causa disso tudo, Deus está prometendo que vem que esse vai nascer, vai passar 3 anos e meio na terra, cumprindo um grande e lindo ministério, mas que será crucificado, morto e abandonado por aqueles que o aplaudiam, descerá até o mais profundo do abismo, e por 3 dias e 3 noites estará lá, e lá pegará a chave do inferno, e esmagará a cabeça da serpente, e mostrará para Satanás que os traumas da infidelidade e o castigo da afronta é uma realidade para quem quebra a aliança. Então aqui nós temos Eva carregando o trauma da dor, nós temos Adão carregando o trauma do trabalho forçado e da morte física. Nós temos aqui o castigo da serpente pela afronta e o castigo de Satanás pela afronta. E ainda tem mais, ainda tem a segunda etapa. Satanás não perde por esperar. O dia do juízo vem aí e o final se aproxima. Por isso, vale a pena ser fiel. Não venda a sua vinha, não troque a sua fidelidade e não carregue traumas eternos para a sua vida. Mantenha a intimidade e a comunhão com Deus. Deus te abençoe. Fique na paz.